Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Chegamos! Nossa, Marina, acordou tarde hoje, hein? Não, gente, eu já tô há 5 horas acordada. Já fiz um monte de coisas. E é isso. Hoje eu estou de folga, porém... talvez era melhor estar trabalhando. De tanta coisa que eu já fiz, mas enfim, tanta coisa que tem pra fazer. Graças a Deus, final de semana cheio, porém, entretanto, todavia, ontem eu consegui dar aquela descansada. Então é isso, hoje nós estamos no capítulo 53 de Isaías. E aquele famoso capítulo onde nós vamos ver a respeito falando, né, que em Jesus não havia beleza alguma, e eu gostaria de conversar um pouco sobre isso com vocês hoje, porque eu acredito que o mundo tem pintado Jesus diferente, não só nas fotos, que também pode não ser exatamente aquilo, mas isso é secundário em relação ao que a Bíblia nos fala, né? E, bom, mas vamos começar orando, deixar Deus nos conduzir nessa conversa e que Ele me ajude. Amém. Deus, obrigada, Paizinho, obrigada por mais uma semana, por mais uma sexta-feira, mais um tempo aí de descanso que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada, Pai. Que cada um aqui, sabe, Deus, tenha aproveitado, sabe, esse dia de descanso ou esses dias, se ainda estão acontecendo, né, para renovar suas forças, suas energias, sua vida espiritual, sua vida, sabe, Deus, em todas as áreas. Em nome de Jesus, nós te pedimos, continua conosco, continua falando, continua, sabe, Deus, nos mostrando quem de fato o Senhor é. Capacita, nos abre os nossos olhos, o nosso entendimento, a nossa visão espiritual, e nos fala a respeito de quem Tu és. É o que oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Bora. Ai, a intenção era... Nossa, ó, minha cara de sono. A intenção era da gente fazer no Parque de Águas Claras, que eu tô bem pertinho. Mas é um rolê tão grande pra ir pra lá, eu não sei onde ficar, não tem mesa, não tem... eu tô sem suporte, enfim. Aí deixa no carro mesmo, né, gente? Depois vocês olham pros céus, olham pras árvores e contemplam o dia, que tá bonito pra burro. Pra burro não, né? Tá bonito pra burro. Pra caramba. Bora. 53 então vai dizer, o povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos.
Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados dele serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. É isso. Finalizamos então o capítulo 53. E quando eu lia, a gente sabe que é um capítulo, né, referente ali, uma profecia a respeito de Jesus. E enquanto eu li, eu falava, não, eu preciso focar na parte ali que ele sofreu, que ele foi moído, que isso, que aquilo. Mas o meu coração se inclinava sempre a pensar a respeito desses primeiros versículos que vai dizer: pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Então, enquanto eu lia, o meu coração ele se inclinou para ver o quanto nós estamos enganados nesse né? Como eu disse aqui no início, no que nós pintamos, no que as pessoas e igrejas têm pintado Jesus para nós, porque muitas das vezes nós somos atraídos para Jesus e tem coisa que tá tudo bem, desde que você não continue assim, né? Nós somos atraídos pelo que ele pode nos dar, pelo que ele pode fazer. E de fato a multidão, quando Jesus veio de fato em carne e osso, a multidão seguiu porque viu ele curando, porque viu ele curando, viu ele fazendo milagres, viu ele ressuscitando. Então todo mundo queria, todo mundo estava precisando de algo. Mas os discípulos, eles permaneceram com Jesus por outros motivos, sabe? Pedro até viu ali a sua sogra ser curada. E também a primeira impressão que ele teve de Jesus foi Jesus o transformando numa pessoa rica. Mas ao andar com Jesus, ele descobriu que Jesus, ele não tinha riqueza para dar para ele. Não era bem uma vida de riqueza, de glamour, de uou, nossa, agora a gente vai conquistar o mundo. Por quê? Porque o Messias naquela época ele era guardado como um rei, um príncipe, uma pessoa bela, bonita, alta, que nem Saul, nunca como Davi, né? E que fosse para acabar com os romanos, que era
aqueles que afligiam as suas almas, que eram aqueles que estavam perseguindo, que eram aqueles que estavam cobrando tributos, que eram aqueles que estavam fazendo deles prisioneiros, que eram, enfim, aqueles que os estavam maltratando. Então, quando o Messias estava sendo aguardado, quando aquilo estava sendo gerado, aquela expectativa, eles imaginavam que Jesus ia vir bonito, poderoso, aquela impressão que causa, que chega para causar. Mas ele veio como um servo humilde, ele veio... E aí vai falar que não tinha beleza nele, ele era um homem super simples. E vai dizer ainda que tinha algumas pessoas que não queriam nem olhar para ele. Sabe, às vezes um homem tão simples, podemos até colocar no lugar de um mendigo, uma pessoa assim, não comparando Jesus com um mendigo, gente, mas uma pessoa da qual a gente... não quer olhar, não quer olhar. Sabe, não, tipo, não vê beleza. Ah, nossa, Messias, Jesus, tá brincando, esse daí. Então, se não fosse pelas suas, como é que se diz? Pelas suas obras, né? Pelos grandes feitos que Jesus fez, muito provavelmente ninguém seguiria Jesus, ninguém iria atrás de Jesus, ninguém faria. E hoje em dia, Jesus... Ele é pintado dessa forma, ele é pintado dessa mesma maneira, como quem faz. Mas o grande problema é que, de fato, Jesus faz. De fato, Jesus muda histórias. Mas o problema é, tipo, nas igrejas, né? Eu tava assistindo, né, gente? Podcast com Leandro Vieira. E ele falando sobre o neopentecostalismo, né? Que é uma coisa que a gente está aí em alta e a gente precisa dar atenção. Por quê? Porque é a maneira que isso se sustenta. A igreja tem sustentado através de sempre palavras a respeito do que Jesus faz, a respeito desse, como é que se diz, dessa teologia de prosperidade, disso, daquilo. Quando a gente precisa, sabe, começar a dizer quem Jesus é. A gente precisa se apaixonar e permanecer com Jesus por quem Ele é, pelo mesmo que os discípulos que andaram com Jesus conseguiram enxergar nele, conseguiram ver um Messias Salvador, um homem de dores, um homem que sabe, que veio ao mundo e veio para salvar, e veio para virar o mundo de ponta cabeça. As ideias que a gente tem de ponta cabeça, não é para menos que ali como é que é no monte que ele prega aquela palavra das bem-aventuranças, né? Então é tudo ao contrário, tudo feliz, é aqueles que sofrem, feliz. Eu falo, gente, por que a gente precisa dar atenção a isso? Porque as pessoas estão abandonando Jesus, as pessoas estão largando Jesus quando ela não nos dá aquilo que a gente espera dele. A gente tá ouvindo, a gente tá vendo às vezes as outras pessoas terem. Sabe, o mundo ele tá muito maquiado muitas das vezes. Sabe, o mundo as redes sociais, elas são mestres nisso, em colocar somente a foto de margarina. E às vezes por trás estar quebrado, né? E assim, e não que Jesus é aquele que restaura por inteiro. Jesus é aquele que às vezes nós vamos passar por lutas, por aflições, sabe? No tempo que eu estava lendo esse capítulo, eu estava vendo a história de uma mulher que ela era dançarina da Broadway e ela ganhava muito dinheiro com isso.
E certo momento Deus a encontrou, Jesus a encontrou, a tirou daquela situação e ela decidiu gastar a sua vida para resgatar as crianças que estavam sendo traficadas, enfim, levadas a esse lugar de prostituição. E é isso, sabe? E às vezes a gente não vai ganhar o mesmo tanto que a gente ganhava antes. Às vezes a gente... Eu não tô falando que isso é necessário, tá, gente? Não é necessário viver uma vida aquém. Mas eu tô falando que muitas das vezes a gente precisa parar e observar e andar num caminho onde a gente vai começar a minimizar essas coisas e começar a ver a beleza de quem Deus é de verdade, o que Ele de fato nos ensinou, o que Ele de fato pregou. É isso, meu tempo acabou. Tomara que eu tenha conseguido, né? Esse é um capítulo muito emblemático, mas o meu coração ardeu para falar um pouco sobre isso. Bom final de semana para vocês. Domingo a gente tá de volta, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau.